Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Olá, prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós então estamos no capítulo 1 do livro Gênesis, que é o livro do primeiro livro da Bíblia. Então, nós estamos estudando agora o versículo 14 do primeiro capítulo. Então, está escrito assim: Deus diz que existam luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite e para marcar festas, dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para regular o dia, o luzeiro menor para regular a noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para regular o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Então houve uma tarde e uma manhã, e foi o quarto dia. O que seriam esses luzeiros? Então, bom a gente pensar nisso. Ele fala que tem um luzeiro para fazer o dia e um luzeiro para fazer a noite. O luzeiro, na verdade, os luzeiros são o sol e a lua. Então, o sol agora já começa a aparecer, já começa a regular realmente os dias da Terra, e, junto a isso, temos a lua. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre a criação da lua, no livro A Caminho da Luz. Ele fala assim: nessa computação de valores cósmicos em que elaboram os operários da espiritualidade, sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Olha, vamos pensar uma coisa. Eu sou de uma época bem anterior que nós estamos vivendo hoje. Eu já passo dos 65 anos. Então, na minha fase de criança, eu morava numa cidade muito pequena. Então, à noite você via a parte leitosa da Via Láctea, via o céu pontilhado de estrelas. E quando a gente olhava a lua, a gente achava que a lua era uma coisa que enfeitava lá as noites, os céus. Olha quanta coisa a lua produz aqui para nós. Então, essa criação da lua, ela tem toda uma esquematização científica para ajudar o planeta nas suas atribuições, nas suas atividades. Então, hoje a ciência já coloca muitas coisas relacionadas à lua, a formação das marés. E aqui o Emmanuel vai dizer o seguinte: olha, criação e reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. O que ocorre, prezados amigos e amigas, é que ainda o homem está muito distante de entender o que seja realmente o planeta Terra. Eu estava assistindo uma entrevista há poucos dias de um grande neurocientista. Então foi feita uma pergunta para ele assim: dentro hoje do conhecimento da neurociência, o que já se sabe a respeito do cérebro? Então ele pensou, baixou a cabeça, como que triste com a resposta que ele ia dar, mas ele disse assim: olha, talvez uma gota no oceano é o que se sabe hoje sobre o cérebro. Eu digo também, uma gota no oceano que se sabe sobre o planeta Terra. Nesses períodos que nos antecederam e o período atual, foram de muita confusão, de muitas discussões, às vezes, que não havia necessidade de terem tido, né? Quando Charles Darwin, por exemplo, criou lá a origem das espécies, olha, quanta discussão desnecessária em torno.
e por aí vai. Muitas discussões, muitas bancadas, prós e contras, mas faz parte do crescimento do homem. Esse debate, a tese, a antítese, a síntese, isso é muito importante. Mas vai chegar um momento que está se aproximando, que é o período da regeneração, e que isso tudo começa a ser estudado de uma maneira mais clarificada pela espiritualidade. E o que o Espiritismo está fazendo é nos preparando para isso. De tal forma que nós, espíritas, estamos nos pórticos das grandes descobertas. Diz-se que o homem aprende por duas formas, pela experiência, pesquisa e pela revelação. A revelação, ela existe enquanto as mentes são preguiçosas, não querem pensar. Então Deus ajuda, Jesus ajuda e dá uma revelação. Mas vai chegar um tempo que as revelações não serão mais necessárias. Por quê? Porque o homem estará totalmente envolvido no esquema da pesquisa, do conhecimento. Todo mundo vai querer entender as coisas. Nós não teremos mais tempo para pensar bobagens, amenidades, ficar aí falando coisas desnecessárias. Às vezes a gente passa um dia inteiro, você aproveita o mínimo daquele dia do que em detrimento àquilo que nós falamos de coisas erradas, desnecessárias, de posições que não deveríamos mais ter. Então o Espiritismo é isso, minha gente. O Espiritismo vai um pouquinho além de tudo aquilo que nós já conhecemos até aqui. Porque ele vai aliar o estudo da divindade, digamos assim, dos planos espirituais, aos estudos que já conseguem ser desenvolvidos aqui no plano físico da Terra. Então, é por isso que nós temos que estudar a doutrina espírita. E nesse período, Allan Kardec chama de período de transição, né? Então, e dentro dele o período secundário. Ele coloca assim: a superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos abrasadoras, atmosfera mais purificada, depósitos consideráveis de calcários das águas, vegetações menos colossais, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais de conchas, grandes répteis aquáticos e anfíbios. Vejam que interessante, como é que as coisas foram se formando. Então não surgiu do nada. A Bíblia não diz isso. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: aquele negócio lá que Deus fez, achou que era bom, que aquilo ali era um passo de mágica. Não, nós estamos vendo que não é. Existe uma sequência. E eu particularmente admiro muito quem escreveu isso. Porque eram pessoas sábias, sabiam o que estavam falando. Eles conseguiam sintetizar toda uma informação de eras, de períodos muito longos. Tem uma entrevista que o Chico Xavier dá para a revista Boa Nova, da Legião da Boa Vontade, aliás. Ele dá essa entrevista, acho que em 1948, que ele diz que a Terra, que Emmanuel fala que a Terra funciona em ciclos. Então tem um ciclo de 28 mil anos. Como é que nós vamos entender que a coisa aconteceu do nada? Não, isso aí teve um tempo de maturação, um tempo de solidificação, e a Terra foi feita a partir de um projeto. É como se os engenheiros espirituais lá trabalhadores de Jesus, mais diretos de Jesus, fizessem um projeto. Olha, a Terra vai ser assim, ela vai ter calotas nos polos, ela vai ter um grande continente, o Gondwana. Depois esse continente vai se modificar, eles vão sair, vão fazer uma deriva, e essa deriva vão formar outros mais continentes. E esses continentes estarão na parte norte, outro na parte sul, outro na parte central do globo. Enfim, isso tudo foi um projeto. Isso não foi acontecendo assim de qualquer maneira. Então, eu penso, não sei se você, amigo ou amiga, também pensa como eu, que isso é nosso no futuro. Um dia todos nós estaremos com um Cristo planetário também trabalhando na formação de um globo, ajudando ali na parte da física, da química, da botânica, da biologia, conhecendo, formando, criando, assim como ele. Todas as flores que existem foram projetadas por espíritos superiores.
todas essas verduras, legumes, todas essas frutas. Certa feita eu estava fazendo uma viagem a trabalho do Cristo, e eu estava olhando uma montanha, e estava muito bonita a montanha. Eu me lembrei de couve, eu não sei porquê, mas na hora veio a imagem de uma couve. Então eles falaram para mim assim, quando um vegetal ou um legume vai para a mesa do consumidor final, ela já cumpriu toda a sua parte dentro do planeta. Nossa, aquilo foi muito emocionante para mim. Então nós não temos ideia do que é uma horta, do que é uma plantação de raízes, do que é uma árvore, do que é um fruto. Porque eles estão contribuindo para o equilíbrio do planeta. Então isso tudo tem que ser analisado por nós. Se nós queremos de fato viver uma vida um pouquinho afastados daquele trivial, daquele dia a dia, às vezes sem muita noção, nós temos que começar a pensar seriamente nisso. Claro que para muitos é difícil você entrar num estudo mais aprofundado, mas é importante saber que tudo que você vê, tudo que você toca, teve um projeto antes. E é isso que nós estamos estudando aqui na Bíblia. O projeto de formação do planeta. Vejam a importância de se estudar a Bíblia, a importância de se estudar isso tudo à luz da doutrina espírita. É uma pena que nós não vamos ter tanto tempo para analisar com grande profundidade, porque são muitas informações. Mas vamos lá. Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Deus criou as baleias e os seres vivos que deslizam e vivem na água, conforme a espécie de cada um, e as aves de asas, conforme a espécie de cada uma. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, e este foi o 5º dia. Ah, mas isso é muito bonito, é muito emocionante, sabe? Quem dera que nós tivéssemos hoje essa condição, sabe, de fazermos um estudo assim, mais aprofundado nos centros espíritas sobre esses temas, sobre essa formação do planeta, e as pessoas estivessem interessadas em saber disso, mas interessadas mesmo, sabe? Porque é muito bom quando você tem um professor, uma professora, que vai te dar uma aula. Eu não sei se os nossos irmãos e irmãs sabem a formação da palavra aluno. Aluno vem de luz, luno, luni. E quando você coloca a preposição antes, a preposição a antes, você nega o que está na frente. Então, se luno é luz, aluno significa sem luz. Então, nós somos pessoas sem luzes, que necessitamos desses conhecimentos. E por que nós estamos tão ainda distanciados dessa vontade de aprender? Às vezes a gente encanta com tanta coisa simples. Nossa, às vezes a pessoa fala, e a gente fica ali achando que entendeu tudo, mas não entendeu nada. Então o estudo do Gênesis, a partir de uma formação simbólica e forte como é esse texto aqui do Gênesis, você começa a pensar assim, então tudo foi feito dentro de um esquema, tudo. Quando você vê uma ave, quando você vê um réptil, quando você vê um anfíbio, quando você vê um mamífero, quando você vê as aves, quando você vê essa vegetação toda, você fala assim, meu Deus, isso tudo foi planejado, tudo isso foi estruturado. Eu digo mais, sabe, prezados amigos e amigas, que às vezes nós vemos só a parte física das coisas, mas quando você lê o livro do André Luiz, se não me engano, Os Mensageiros, quando ele vem ao plano físico e ele começa a observar a vegetação, ele fica impressionado, porque fala assim, muda tudo. Porque até então eu via uma folha, eu via uma árvore, agora não. Agora eu vejo a folha com a sua luminescência própria da aura da folha, da aura da árvore. Então nós ainda não sabemos quase nada. Nós estamos ainda palmilhando esse início, mas que vale a pena pensarmos. São grandes ciclos.
Nós, pelo menos eu não sei, de algum estudo que já monta esses ciclos a partir desses dias da criação, mas sabemos que são grandes ciclos. Quanto tempo durou cada ciclo desse, ou cada dia desse da criação, nós não sabemos. Mas sabemos que foi o tempo necessário para que tudo acontecesse da maneira como acontece hoje, quando nós vemos esse mundo maravilhoso que nós vivemos nele e às vezes reclamamos dele. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui hoje. Eu agradeço muito, muito a atenção de vocês. Olha, se você tiver dúvida ou algum acréscimo ao nosso estudo, por gentileza, mande para nós. Nós estamos estudando juntos. Fiquem com Jesus, que Ele nos abençoe.